se comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 1020, programa Super Manhã, o ponto alto da notícia. Agora são 10 horas e 4 minutos, tá? Logo mais às 10 e 4, logo mais à tarde, né? Você que já está me assistindo aí também pelas redes sociais, eu estou aqui conversando com o Gemerson Santos, ele que é um dos coordenadores gerais do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, tá certo? E está aqui divulgando a assembleia da categoria para, obviamente, ter um planejamento para o próximo ano de 2016. Planejamento que começa com a eleição, inclusive, da entidade. E o Gemerson está aqui trazendo essas informações importantes. Teve um ano passado, um ano intenso de muitas lutas, né, Gemerson? E, obviamente, esses prazos acabaram se avolumando e atrapalhando também o andamento do processo eleitoral. O que é que você está divulgando? Qual a importância da convocação para a categoria nesse momento? Muito bom dia. Obrigado, Marco, pelo espaço. Nós estamos divulgando a Assembleia da Categoria. Ela vai ser realizada amanhã, né? Tem a primeira convocação para amanhã, dia 26, às 10 horas. Também há uma previsão, caso não tenha, devido ao período de férias do mês de janeiro, apesar que o calendário da universidade não foi, né, modificado e também teve uma interferência devido à greve. O calendário da universidade já se iniciou, mas nossa categoria, boa parte, né, está no período ainda de férias. Temos aí uma necessidade dessa assembleia, uma assembleia importante, uma assembleia que tem como pauta discutir o processo eleitoral da nossa entidade, também a assembleia de prestação de conta dos 2 últimos anos. Infelizmente, a gente tem um atraso no nosso calendário eleitoral, né? Muito bem colocado você, a gente teve um ano muito intenso, 2015, um ano de 4 meses de paralisação, um ano onde o conjunto de servidores públicos federais foram às ruas, mobilizaram pela defesa, né, de condições de trabalho, por melhorias salariais. Então, um ano, particularmente dentro da Universidade Federal de Alagoas, também de processo de mudança, né, teve, após o encerramento da greve, né, que também suspendeu o processo eleitoral naquele período, teve a retomada do processo eleitoral para a reitoria, e as entidades representativas compõem a comissão eleitoral, né, e o Sintufal também faz parte dessa composição, e isso também tomou o espaço que nós tínhamos para poder discutir naquele momento várias questões, inclusive o processo eleitoral do sindicato. Mas nada sem muito prejuízo para a entidade. Nós estamos, desde o final do ano passado, já com edital na rua, dezembro, né? O edital vem sendo discutido com a nossa categoria em reuniões ampliadas com a direção e a base, que estão indo nessas convocações de assembleia, que infelizmente não dá o quórum, mas aí o pessoal que está indo, a gente faz uma reunião ampliada com mais de 40 pessoas, e estamos construindo democraticamente um planejamento eleitoral. O prazo do edital para inscrição vai até dia 22 de fevereiro, e há previsão aí para a eleição para o período de março. Então, na verdade, foi apenas prorrogações que foram feitas, mas em termos dos prazos, né? Todos serão respeitados para garantir exatamente que esse processo democrático ele aconteça com a transparência necessária também para a universidade. Uma característica que a gente acompanhou é exatamente os enfrentamentos. Eles não foram poucos no ano passado e não devem ser poucos também em 2016, principalmente com o anúncio aí dessa inflação batendo os 2 dígitos, né, para a recomposição salarial de 2016, vai ser fundamental também muita luta. Essa pauta ela deve se manter também, né, Gemerson? A categoria ela continua mobilizada, né, em torno dessa perspectiva da conjuntura econômica e política do país. A crise ela não foi solucionada, né? 2016, toda virada de ano é uma esperança muito grande que as coisas se renovem e que o pensamento é sempre positivo, porém a realidade política e econômica do país ainda está num processo que não diferencia muito de 2016. A nossa participação e nosso desejo é que, infelizmente, a gente não venha, né, novamente enfrentar uma greve tão longa, até porque saímos de um acordo que nos prende aí, né, de certa forma, durante 2 anos, e que o governo cumpra minimamente, né, o que foi acordado com os trabalhadores, e a disposição da nossa categoria a manutenção da organização, tanto local como também nacional, a manutenção do trabalho de organização de todos os trabalhadores, porém,
com a perspectiva sempre na defesa, né, e sempre atento nessas movimentações e nas soluções que o governo vem dando para a crise. Pois é, dentro desse processo, né, por conta da visibilidade também do próprio Sintufal, será natural um debate também em torno de outras composições para a direção do movimento. Gemerson Santos, coordenador geral do Sintufal, tem número mínimo para essa assembleia que está sendo convocada já para amanhã, ou a representação é a representação simples? A maioria é possível tomar as decisões que vocês necessitam? Tem um número mínimo. Nós, no último congresso, mantivemos alguns pontos que nós achamos essenciais para a composição e a consolidação do movimento sindical e das estruturas públicas como um todo. Uma questão tanto do quórum mínimo, que é um quórum que é referente à porcentagem da nossa categoria. Por isso que a gente está fazendo um esforço tamanho em relação à divulgação, com faixas, com visitas, com panfletagem, com carro de som na porta da universidade, com esse espaço aqui que a gente agradece muito da rádio, ampliando ainda mais essa divulgação. Na última assembleia que convocamos, no dia 21, o número foi pouco, né, que faltou para ter o quórum, faltou aí umas 12 pessoas, então a gente acredita com ampliação e com o retorno aos poucos ao trabalho dos nossos colegas trabalhadores, amanhã nós tenhamos um número são 54 trabalhadores para deliberação. A necessidade da manutenção do quórum e também de algumas mudanças que fizemos no último congresso, ela corresponde a essa estrutura política que a gente vem acompanhando. Quanto mais uma instituição tiver nas suas entranhas, né, no seu estatuto, questões que possam paralisar, minimizar, né, situações que possam enfraquecer a instituição, isso ajuda bastante. Um exemplo que nós podemos apontar foi o fim da reeleição permanente, a reeleição perpétua. Nós acreditamos que o processo de mudança, o processo de reeleição, o processo de oxigenação do movimento é essencial para a própria existência do movimento. Então, hoje, no nosso estatuto, só é permitido 2 reeleições consecutivas, né? 2 mandatos dentro e um fora. Isso tem uma perspectiva que vai ajudar a oxigenar o movimento, trazer novos militantes, novas pessoas para trabalhar, né, nessa coisa que é na defesa dos trabalhadores, e acreditamos que isso também quebra uma cultura, né, de manutenção eterna dentro das direções do sindicato, aquelas situações que a pessoa muda até de nome, né? É o fulaninho, o sindicato X. Isso acreditamos que não ajuda no crescimento e para o trabalhador também não. Então, o mais importante é exatamente o envolvimento, né, e reconhecer a força da respectiva entidade é o que vai, obviamente, continuar garantindo poder de mobilização para as próximas lutas que devem ser convocadas também já agora em 2016. Portanto, a Assembleia convocada para amanhã, eu queria que você repetisse o horário e o local onde ela vai estar acontecendo. A Assembleia vai acontecer amanhã, dia 26, às 10 horas da manhã, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas. A primeira chamada é às 10 horas, a segunda chamada também, estatoriamente, é meia hora após. Pedimos aos nossos companheiros que estão de férias, que possam fazer um esforçozinho, participar nesse horário da manhã na universidade. É importantíssimo manter aquela participação que tivemos no período de 2015 na greve, uma participação grande da nossa categoria, com mais de 300 pessoas. A gente entende que a maioria tem um interesse na pauta principal salarial, mas as pautas internas, administrativas e políticas também da instituição é uma pauta que deve ser também priorizada, e a gente faz esse convite, essa convocação à nossa categoria. Deixa um pouquinho as férias, faz um esforço como nós estamos fazendo, também estou de férias, a responsabilidade é bem maior, mas amanhã, no auditório da Reitoria, às 10 horas, que poder participar vai ser essencial a discussão e a participação de todos. Até porque para o encaminhamento de todas as outras lutas é fundamental uma entidade forte e organizada, né? Para que, obviamente, possa encarar as pautas que vêm para o movimento de um modo geral. Vamos ver se aqui com o Gemerson Santos, ele que é coordenador geral do Sintufal, fazendo a convocação da Assembleia da categoria, portanto, para esta terça-feira, a partir das 10 horas, lá no auditório central ali do prédio da Reitoria. Tá? São 10h13.